Boa noite, pessoal. Estamos de volta com mais um Papo Kasher, Lechaim, Rabino Dani Ashkenazi. E hoje nós vamos falar sobre como controlar a sua mente, Rabino Dani Ashkenazi. Essa instituição quase impossível de conseguir dar conta dela, que deixa a gente maluco dia e noite. Mas hoje o Rabino Dani vai explicar como faz para controlar essa mente de uma maneira, tenho certeza que todo mundo vai amar esse programa de hoje, sempre com agradecimentos a BSR Coworking, Rabino Dani, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos empresta seus estúdios para que a gente possa gravar nossos podcasts. Eu sou o Renato, e hoje nós vamos falar sobre como controlar a sua mente, Rabino Dani. Será que o judaísmo tem alguma coisa que possa dizer como fazer para controlar a mente, Rabino Dani? Será que tem isso no judaísmo, Rabino? Vamos ver. Eu estou desconfiado que vai vir coisa boa por aí. Vamos ver. Será? Fala aí. Explicações 4.0, Rabino Dani Ashkenazi, como controlar a sua mente, Rabino Dani. Manda bala. Bom, tá bom. Então vamos falar um pouquinho sobre o pensamento, né? Que está ligado com o poder da mente. Vamos falar especificamente sobre o pensamento agora. Uma pessoa que vive, ele se expressa através de 3 maneiras. Não há outras maneiras de uma pessoa se expressar. Ou ela se expressa através do seu pensamento, ou ela se expressa através da fala, ou ela se expressa através da ação. É óbvio que o pensamento é um poder que a pessoa ela desenvolve dentro dela. Eu só vou saber o que você está pensando quando você verbalizar ou quando você agir. Então, o pensamento, dentre as vestimentas da alma que falamos, é o mais íntimo que temos. É algo que você, baseado nas informações que você tem, de acordo com aquilo que você leu ou viu, você vai criar, então, uma ideia sobre isso. E aquela ideia você primeiro analisa dentro da sua mente. Quando você chega a uma certa conclusão baseado nos fatos que você analisou, você gera um sentimento, certo? Então, estamos falando nesse nível, porque a verdade é que tem vários nuances quando a gente fala sobre isso. Mas estamos falando do pensamento como vestimenta da alma, significa você pensar. Agora, diferente dos demais vestimentas, da fala e da ação, o pensamento ele se distingue, primeiro, porque é algo muito íntimo, está ligado muito com o seu interior, e também pelo fato de que o pensamento nunca cessa, nunca para. E isto é uma coisa, é um diferencial do pensamento quando a gente fala entre ele e a fala e a ação. A fala, ora você fala, ora você fica calado. A ação também, você pode agir ou deixar de fazer. Porém, o pensamento nunca cessa, nunca para. Então, muitas vezes a gente pergunta, o que você está pensando? Nada, não existe pensar em nada. Do dia que a gente nasce, e eu não vou te dizer até o dia que você falece, porque depois continua, a mente continua a pensar. O pensamento é uma vestimenta da alma que nunca cessa, nunca para. E esse é o diferencial que tem do pensamento sobre a fala e a ação. Vou dar um parênteses, só porque eu acho importante. Você está usando essa expressão vestimenta da alma, eu acho que é legal a gente dar uma pequena explicadinha nisso, porque senão parece que vestimenta da alma. O que isso quer dizer de verdade? O que quer dizer vestimenta da alma? Isso, acho importante falar, senão as pessoas não podem acompanhar o raciocínio. Tá certo, você tem razão. O que é a vestimenta? A roupa é a maneira que você se expressa, certo? Então, uma alma é um pedaço divino que dá vida para um corpo. A alma, quando ela está dentro de um corpo, ela precisa se manifestar. Como que ela vai se manifestar? Então, ela utiliza 3 meios para se manifestar. É como ela se apresenta.
nós chamamos o meio que a alma se apresenta de roupa, né? A roupagem. Igual um doutor vai de jaleco, igual um advogado vai de, sei lá, Terno, igual o juiz vai de toga, etc. Então é a maneira que a gente se expressa. Então a alma, ela precisa de meios de como se expressar aqui nesse mundo. Então a alma, ela reveste o corpo, ela está dentro do corpo, o corpo torna-se uma roupagem para a alma, porém, efetivamente, quando a alma está dentro do corpo, então ela se manifesta através de 3 maneiras, e cada uma delas nós chamamos é uma vestimenta da alma. Então, quando a gente diz um cara que ele está pensando, está falando uma coisa filosófica, então ele está usando o seu pensamento, certo? Quando uma pessoa ela transmite algo que está dentro dela, um sentimento ou até mesmo uma ideologia, então ele está usando a fala. Então, normalmente o pensamento, ele realmente é um poder íntimo que a pessoa ela utiliza ela com ela mesma. Posso fazer um parênteses? Porque eu Pode. acho também importante falar. Porque é interessante isso que você está falando, porque o corpo ele é só um veículo. Ele não tem vida por si. Então, na verdade, tudo que se manifesta na gente é alma. Tudo. Não tem, na verdade, corpo. O corpo ele é só o veículo. Você usa a mão, usa o pé, usa o braço, usa a fala, usa a corda vocal, usa... Mas tudo isso, na verdade, é para manifestar a alma que está dentro do corpo. O corpo não tem ação. Tanto que é verdade que a hora que morre, o corpo boom, fica lá, parado, e mesmo o corpo, não mudou nada, não muda absolutamente nada no corpo. O corpo está lá da mesma maneira que ele estava vivo e agora ele está morto. Sim. Só que agora sem vida, agora não tem. Então, Então, não tem energia. só para explicar que também isso que você está falando, quer dizer, quando a gente se movimenta e se manifesta, só pode ser alma, porque o corpo, na verdade, não se manifesta por si, ele é inanimado, né? Ele é inanimado, criado com os órgãos para serem efetivos, quando tem a emanação de uma energia que nós chamamos de espírito ou alma, Perfeito. que, quando está acoplado ao corpo, faz a sua função. Né? Então, esta alma, ela se manifesta, em geral, no seu intelecto, na sua cabeça, no seu cérebro, e de lá manda a força vital para cada órgão de acordo com aquele órgão para ele executar a sua tarefa. Se aquela alma ela se desprende do corpo, automaticamente aquele corpo deixa de fazer a sua missão. É igual uma geladeira que está fora da tomada. Ela está lá, mas ela não está funcionando, não está fazendo o seu papel. A energia continua lá. Eu gosto desse exemplo porque a gente diz que a alma, a energia, ela continua sempre, ela só está desconectada do aparelho, você desconectou, mas aquela que ela existe, ela continua de eterno, é um pedaço do divino. Mas quando a gente fala especificamente sobre o pensamento, que é o tema de hoje, quando a gente está falando do pensamento, o pensamento é o contínuo. É o contínuo desde que você nasce. Ad eterno. Perdão. A pessoa ela vai continuar sempre pensando. E há uma diferença muito grande dessa roupagem da alma dos demais, porque os demais eu consigo cessar. Então aqui vem a questão, que é o tema que você lançou, Como controlar. Como controlar uma coisa que nunca para. Se ele nunca para, é meio que está fora do controle, porque não tem como falar, desliga aí, desliga. Ele não desliga, ele está ativo 24/7. E aí fica difícil da pessoa ela controlar, entendeu? Algo que ele não tem o domínio sobre ele. E essa que é a grande questão, como controlar a mente. Porque você vê que você é capaz de controlar uma fala, você simplesmente para a fala, fecha a boca, você não fala. Você vê que você consegue controlar. Mesmo quando você está nervoso e você queria agora espancar alguém, você consegue deixar de de fazer. Mas no pensamento, não. No pensamento você está socando a pessoa, mas que o corpo está parado. E o pensamento nunca para. Então, essa é a questão. A questão de como controlar um poder que jamais cessa desde que você, na verdade, desde que você nasce. Antes que nós também, ele continua porque esse é o, vamos dizer, o carro-chefe da alma seria o pensamento. Porque dele, através do pensamento, você gera
as virtudes, né? Porque o pensamento, de acordo com aquilo que você sente, aquilo que você pensa, você sente, entendeu? Daquilo que você sente, você faz. Então é a origem de tudo. Então esta origem nunca cessa. Se ela nunca cessa, como é que você tem um controle? Como é que a pessoa pode ter um controle sobre uma coisa que nunca cessa? Essa é a questão. Então o Hassidismo explica o seguinte, é verdade, o pensamento ele nunca cessa. Porém, você pode alterar o pensamento. Isso você tem a capacidade. Quem disse que você tem que ficar focado numa coisa que vai te entristecer? Então, nós dividimos o pensamento em duas categorias. Existe o que eu gosto de chamar assim, de ícones, que atazana a pessoa o dia inteiro. São ícones do bem ou do mal, que vem. É igual você abre uma página da internet. É igual desenho animado. Anjinho e demoninho. Você abre uma página da internet, você está lendo uma coisa que está curioso, de repente tem alguma coisa piscando ali do lado. Aquela coisa piscando ali do lado está querendo te instigar para você ir lá. Esses ícones, a gente chama isso na linguagem em hebraico, é chamado de hirhur. Hirhur não é machshavá, machshavá é pensamento. Hirhur são flashes que estão aparecendo na tua vida. Por exemplo, esses flashes que aparecem na vida de uma pessoa não é considerado para a pessoa que enxerga aqueles flashes, não é considerado uma falha ainda. Por quê? Porque são flashes que passam na vida da pessoa. Pecar ao pensar de uma maneira negativa é quando você clica 2 vezes. Mostrou interesse, você foi fisgado por aquele flash, você entrou naquele site de livre e espontânea vontade, buscando o mal ou aquilo que está falando, enfim, interpreta como queira, o que for, aí sim você está pecando em pensamento. Nós não somos... O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se na fala quando você fala uma coisa ruim, você é culpado por isso, você vai ser julgado por isso, porque você falou calúnia sobre alguém, ou você testemunha falso sobre alguém, você é responsável por aquilo que você falou. Na ação, quando você faz uma coisa ruim, você é julgado e você vai ser... Sim, ser julgado e condenado. Condenado por aquilo que você fez. Ao pensar, eu sou julgado, porque afinal de contas o pensamento é uma coisa íntima, certo? Por um lado, eu não sou julgado por alguém. Não tem como você julgar uma pessoa pelo pensamento, porque o único que conhece o pensamento é você e Deus. Certo? Deus lê os pensamentos da pessoa. Então, diversas vezes que na Bíblia está escrito Ani Hashem, eu sou Deus, quando a Bíblia fala eu sou Deus, então os exegetas que comentam a Bíblia falam o seguinte, eu sou Deus que lê o pensamento, eu sei que você está no teu coração. Você pode ter tido más intenções quando você fez algo e eu estou vendo o teu coração. Eu vou te julgar, porque o homem não tem como te julgar. Mas quando que a gente falha no pensamento? A gente só falha no pensamento não pelos ícones que passam na nossa cabeça. E quer saber? Nunca a gente vai se livrar deles. Pelo menos pessoas convencionais, nunca vai se livrar dos ícones que constantemente vão tentar nos atazanar, fazer com que a gente entre, porque esse é o propósito. O propósito da força do mal é ocupar a tua cabeça com um pensamento ruim. Então, quando você fala o controle da mente, significa o seguinte, se enquanto é ícone, deixa passar, não clica 2 vezes. Não clica 2 vezes. Eu estou com muita tentação, estou querendo entrar, pensa em outra coisa, muda o pensamento. Pensa em outra coisa. Começa a pensar, como eu vou falar, porque o pensamento, se você desvia ele, você é capaz de afastar um pensamento, porque você começou a pensar outra coisa. Vinha um pensamento de uma pessoa que ela está com tentação de comer alguma coisa. Eu estou querendo comer, não, vou jogar futebol. Pronto, você vai lá jogar futebol, você desvia, de repente, a tua atenção, que estava focada para um assunto, para outro. Nós temos esse poder de fazer. É difícil? Claro que é difícil, porque a tentação, quando vem... Então, quer dizer, não tem como você controlar o pensamento no sentido
Você pode desviar. desviar o pensamento. Você não pode controlar. Você pode desviar. Quer dizer, que vai vir ícones, vem ícones, entendeu? É um trabalho muito exigido, depende da categoria da pessoa. Tem pessoas que conseguem, mas estão num nível muito elevado, entendeu? De pensar apenas boas coisas, estão num nível... Mas não é uma receita popular e convencional. A gente... Nem um pouco, Não, né? somos pessoas reais, etc. Então, você está andando na rua, você tem vários ícones interessantes que normalmente qualquer pessoa convencional, entendeu, se desviaria para aquilo. Então, qual a ordem? A ordem nossa é foca numa coisa boa, entendeu? Desvia o teu pensamento. Não entra voluntariamente para um pensamento que é inadequado. Quanto aos flashes que aparecem, os ícones, está tudo bem. Você não é condenado, você porque são coisas que vão aparecer a vida igual e tá bom. Eu não entrei, você viu que eu não entrei. Me instigou, mas eu soube focar naquilo que é importante. Isso é importante a gente saber, entendeu? Porque todo mundo tem ícones e pensamentos que vêm e que tentam nos atazanar. O que a gente não pode é simplesmente fisgar a isca do lado negativo para entrar numa área onde você vai ser prejudicado, que é o pensamento negativo. Porque os nossos sábios falam uma coisa muito curiosa, Renato. Por um lado, a gente está num mundo de ação. E o que vale aqui é a ação. Você pode ter pensado em fazer o mal, mas se você não fez o mal, você não é condenado aqui. Você só é condenado quando você ou falou também é chamado uma ação, como os sábios aprendem no Talmud, que a fala é considerada uma ação, ou quando você fez realmente de fato. Porém, quando você está pensando em fazer o mal, isto não é considerado uma ação. Você não pode ser condenado por este pensamento num tribunal físico aqui embaixo. Porque a gente falou isso, Deus, mas você não pode ser condenado de jeito nenhum. Mas, por outro lado, olha só que coisa curiosa. Nossos sábios falam, assim a gente acredita, que pensar negativamente é pior que o pecado. Olha só, o pecado, ele é passageiro. Não pode fazer isso. Você foi lá e fez. Pequei. Tá bom. O pecado, ele é passageiro. O pensamento negativo pode ser contínuo. Então, por uma vida. Por uma vida. Então, tem pessoas que pensam uma coisa negativa, eles estão arruinando a sua vida para sempre. Eles estão arruinando a sua vida para sempre. É verdade. Então, tem mentes do mal que ficam, quer dizer, o cara só pensa em fazer o mal. Quando ele vai ver, ele nunca desfrutou da vida. Ele sempre pensou mal. Então, ele arruina a sua vida muito mais do que um ato. Então, nossos sábios falam a expressão Hirhur haverá, pensar no pecado, Kashim haverá. É pior que o pecado. Muito pior do que o pecado, porque o pecado é momentâneo, foi lá, acabou. Enquanto a pessoa que está tramando, isso, ele está acabando com a sua própria vida. Hoje eu estava estudando de manhã uma coisa curiosa que fala sobre exatamente essa pegada e fala o seguinte, olha só que bonito, a gente está falando sobre pensamento. O livro que eu estava estudando dizia o seguinte, tem 3 coisas para a pessoa ela viver saudavelmente espiritualmente. Eu falei, bom, quais são as 3 coisas? Julgar uma pessoa favoravelmente, não se vingar, né? Isso ele fala, não se vingar, e não ter rancor. 3 coisas. Julgar o outro favoravelmente, não vingança, quer dizer, fazer vingança, se vingar de alguém, e não ser rancoroso. São 3 coisas que se a pessoa ela carrega na vida, isso tudo é na nossa cabeça. Então, o que acontece? Imagina, uma pessoa, dizia o livro que eu estava estudando de manhã, se a pessoa ela está na vida, ela está vivendo uma vida, porém, ela sempre vê que o mundo é ruim, que as pessoas que onde ela está é ruim, que o único bom é ela. Essa pessoa ela vive em aflição a vida dela inteira, porque ela entende que o mundo é ruim, a humanidade é terrível, a gente está num mundo, um caos, etc. Então você nunca vai julgar o cara que está do teu lado positivamente, então você está entre pessoas que são ruins, entre pessoas. Então você vive em aflição todo o tempo. Onde começou o erro, você começou a julgar e olhar negativamente o mundo. Você achou que só você é o bom,
e o resto é tudo ruim. Por quê? Porque você nunca jogou favorável ao próximo. Então ele trouxe um exemplo curioso que eu vou trazer aqui. Ele falou, imagina o seguinte, que você estava andando na rua e você vê uma chuva torrencial. Uma chuva assim que você não estava aguentando, você não estava conseguindo se esconder, de repente você vê um carro passar. Você reconhece que é o carro do teu amigo. Aí você começa a fazer sinal pro cara parar para te pegar. E o cara passa batido. Aí, o que você pensa no início? Você fala, pô, meu amigo não parou, ele não queria que eu ia molhar o carro, um absurdo que ele ia molhar o carro, etc. Pô, não, talvez o carro estava cheio, etc. Que Talvez ele não pra te poder viu? carregar. Talvez ele não te viu. Talvez ele emprestou o carro para outra pessoa. Sabe? Talvez... Talvez tanta coisa. Talvez não era o carro era parecido, mas E não não era era ele. o mesmo cara. Talvez você nunca para pensar positivamente do seu amigo, você cria uma raiva com ele pro resto da vida. Ele não é meu melhor amigo, eu pensei que ele era meu melhor amigo, olha o que ele fez comigo. Você julga. Isso tudo é pensamento, hein? Sim. Isso tudo é cabeça. Sim. É o tema que a gente está falando. É o tema que a gente está falando. Então, controlar o pensamento. De repente, teu pensamento foi lá. Julgou o cara negativamente. Às vezes o cara nem era ele. O carro pode ser que era dele, ele emprestou. Pode ser que era um carro parecido com ele. Pode ser que o carro estava Pode cheio. tanta coisa. Pode ser que ele estava indo pegar a família dele que estava também em chuva, que eu não sei o que mais, que ia lotar o carro, ele não tinha como te pegar. Mas você não. Você já sai do E já está com princípio. raiva. Você- Ele imediatamente está com E raiva. você já está com raiva. Então quer dizer o quê? Olha só, o que a tua mente pode te levar, né, a pensar e como que você vive numa paura voluntariamente. Foi você que escolheu para a tua vida achar que tudo que está no teu redor não presta. Isso vai direto com aquela história. Já contamos aquela história, não contamos? Mas essa história vale a pena contar de novo, senão, porque acho que tem a ver aqui. Manda bala. Porque isso é muito bonito, essa história. Essa história conta na época do quinto Rebbe, o Rebbe Rashab, Shalom Dalber de Lubavitch. Ele vivia na Bielorrússia, em Lubavitch, né, na Rússia. E teve uma vez que judeus da Ucrânia vieram visitá-lo. Esses judeus da Ucrânia que vieram visitá-lo eram judeus de uma cidadezinha chamada Odessa. Eles vieram visitar o quinto Rebbe. Tá bom, chegaram na fila para poder passar. O Rebbe recebia cada um numa audiência particular. Entrou o primeiro cara lá da cidade. O Rebbe perguntou para ele, falou, e aí, como é que vai a cidade de Odessa? Falou, a cidade de Odessa, graças a Deus, está todo mundo bem, a gente está rezando com um quórum bonito, sabe, os judeus estão se ajudando um ao outro, tem as escolas, está tudo certo, está se estudando, não sei o que. Tá bom. O Rebbe tirou da gaveta 10 rublos e deu para ele 10 rublos pelas boas notícias que ele deu. Quando ele sai da sala do Rebbe, com 10 rublos. Um amigo dele, da mesma cidade, falou, o que você está fazendo com essa nota? Ele falou, o Rebbe me deu. Ele falou, por que o Rebbe te deu 10 rublos? Eu falei, porque eu falei para o Rebbe que a cidade de Odessa está uma maravilha, que a gente está estudando, não sei o quê, que as pessoas estão vivendo, que estão trabalhando, que todo mundo está prosperando. Eu falei, uau. Ele falou, você falou isso para o Rebbe? Ele falou, o Rebbe me deu 10 rublos. Ele falou, pá, se esse mentiu para o Rebbe deu 10 rublos, eu vou falar a verdade para o Rebbe. Vamos ver o que o Rebbe vai me dar. Ele entrou na sala, ele falou, nu, da onde você é? Ele falou, sou de Odessa. Ele falou, nu, e como é que está Odessa? Ele falou, Rebbe, deixa eu te falar a verdade, não é muito bem assim como o meu antes. Odessa está um caos, a gente está morrendo de fome, os judeus estão brigando um com o outro, humilhando, ninguém se entende, as pessoas não se dão, está uma verdadeira, a situação está muito difícil, uma fome não sei o quê, ninguém ajuda ninguém, não sei o que mais. É o quê? O Rebbe abre a gaveta e dá 1 rublo para ele. Ele falou, Rebbe, eu não estou entendendo. Aquele que saiu agora, o senhor deu 10 rublos para ele. Eu te falei a real da cidade de Odessa, você me dá 1 rublo, por quê? Eu queria entender por quê. O Rebbe falou, e você acha que eu preciso de vocês dois para me contar o que está acontecendo na cidade de Odessa? Eu preciso de você para vocês me contarem. Agora eu vou te falar uma coisa. Tem 2 Odessas. Tem uma Odessa espiritual e tem uma Odessa material. Aquele que saiu primeiro, ele falou da real história da Odessa espiritual. É lá que ele vive. Você está falando do Odessa material? É lá que você vive. Meu amigo, que Odessa você vive? Qual Odessa que você vive?
O Odessa é o mesmo, mas qual Odessa que você vive? Você mostrou qual Odessa que você vive, você merece um rublo. Ele vive numa outra Odessa. Você pode estar no mesmo lugar e ver as coisas de uma maneira diferente. E sabe quem é que determina qual Odessa que você vive? É a tua cabeça. É a cabeça que é o central, que é o quartel-general, que vai definir como que você tem que observar as coisas. O controle da mente está exatamente nisso. Os ícones estão passando na tua frente e você pode escolher positivo ou negativo. Certo? Então, se o controle você tem disso, qual escolher? Entendeu? Agora, quando você escolhe de próprio punho chegar ao lado negativo, então você está se pondo numa situação onde só você é bom e o resto tudo é ruim. Então é um orgulho que não tem tamanho. Entendeu? Aí você vive em paura, você vive com medo, você vive um medo. Por que você enxerga assim, dessa maneira? Sabe? A maneira que você observa as coisas, que o canal de entrada é a visão, a maneira que você enxerga as coisas é como você vai computar na tua mente, é o que vai decidir o teu sentimento de aproximação ou afastamento. O poder da mente é muito forte. Existe uma, eu vou te cortar só um pouco, porque tem essa questão que ela é bem forte nesse ponto do que você está falando agora. Existe um negócio chamado ciclo virtuoso. Isso se fala muito. Quando existe um negócio que chama ciclo, que eu não sei o nome, é quando ele vai para baixo, quando ele é um ciclo negativo, vamos falar assim. Então existe o ciclo virtuoso e existe o ciclo negativo. Isso é meio que provado até cientificamente que acaba acontecendo. O que acontece? Parece que quando uma coisa dá certo, outra dá certo, outra dá certo, outra dá certo. Então você vai dando certo, as coisas vão dando certo, é um ciclo virtuoso. E também acontece quando ela vai indo para baixo, que ela dá errado, vai dar mais errado, mais errado, mais errado, mais errado. E a verdade verdadeira é que quando a gente vive o dia a dia da gente, se você levar o seu pensamento para um ciclo virtuoso, ele de fato acontece. Porque isso não é nem difícil de explicar. Uma vez a gente falou aqui no programa, mas eu vou falar de novo porque vale a pena, que tem um vídeo de um cara que ele está num trem e num metrô lotado, completamente lotado, ele está olhando para um tablet e ele começa a rir. E ele começa a rir, gargalhar, e daqui a pouco o trem inteiro está gargalhando. Porque quer dizer, você consegue de fato ser influenciado. A influência acontece, ela é real, ela pode acontecer. O problema é quando você tem que fazer a influência sobre você mesmo. Essa é uma hora que é mais difícil, porque aí é o que você falou, você está fechado dentro do teu quartel-general, está tudo fechado aqui dentro e você é o dono das atitudes. Agora você tem que tomar atitude ou de começar a rir por dentro e deixar isso contagiar você, ou se você começar a pensar que tudo está ruindo, que tudo é ruim, que tudo é... Cara, realmente o mundo fica muito mais difícil. Sim. E ainda falam mais, Dani, que existe esse negócio, muita gente fala que é aquele negócio do segredo, saiu livro, segredo, não sei o que, tal, e outras pessoas que falam disso, e o judaísmo fala disso sem parar, que tem até o dito de um dos rebes, né, Trachen gut, sein gut, você pensa bem, vai ser o bem, porque, na verdade, quando você busca o bem, bem provavelmente você vai ter mais chance de achar. É fato isso, porque você está tirando as coisas ruins e está procurando o bem. Se você jogar todas as pedras na dama, jogo de dama, e você quiser tirar todas as pedras pretas, você tira as pretas e sobra as brancas. Então, se você for afastando as pretas, as brancas vão ficar no tabuleiro e você vai ter todas as brancas com você e as pretas vão ter saído. Então, essa atitude que é possível, porque eu fiquei pensando, enquanto estava falando, a questão dos vícios físicos, por exemplo. O cara fica nervoso, ele fuma. Aí ele vê que não resolveu, aí ele fica mais nervoso, ele fuma mais. Aí ele não resolveu, ele vai, fuma mais, até o ponto que ele está, cara, fumando 200 cigarros por dia e o vício não está curando, porque está aqui dentro o problema dele, né? O nervoso dele, em algum momento um cigarro até ajudou, mas daqui a pouco você pode fumar 200 maços e aquilo está na tua cabeça te arrebentando lá dentro. Então, eu falo agora não como rabino, falo isso como um ser humano normal do dia a dia. É verdade, se você quebra o ciclo desse pensamento ruim, dessa coisa que te atrapalha, e que às vezes você deu os 2 cliques, às vezes você deu, mas você tem condição de romper, você tem a condição de cortar. Fácil? Não, muito difícil, muito difícil. Eu falo que tudo que fala na Torá muito é porque é muito difícil. Porque você não falava muito, falava só uma vez e todo mundo entenderia. Mas é porque é muito difícil mesmo. A gente fica nesse lugar fechado, tudo processando aqui dentro, 1000 coisas ao mesmo tempo, não para. Apesar de que eu acho que vale a pena um pouco falar de meditação, depois um pouco sobre isso, acho que vale a pena. Mas o fato é que você tem como romper.
É só você querer sair daquele lugar. E é como um lugar físico qualquer. Se aqui está fedendo, você levanta e vai para lá. Por que se aqui está te enlouquecendo, você também não pode sair desse lugar? Tira esse pensamento pensando em quê? Vai assistir um negócio que você dá risada, vai estudar um pouco, vai ler alguma coisa, liga para um amigo, qualquer coisa, mas sai. Sai. O segredo, quando a gente fala do poder da mente, que a gente está falando do controle do pensamento, é alterar. Por que eu foco nisso? Isso é muito importante a gente saber isso. Esse é o segredo. Veja, tem duas maneiras de como você pode lidar. Na verdade, tem três maneiras. Talvez a gente já falou em algum programa passado, mas vale a pena repetir, eu acho. Creio. Pode ser que sim, pode ser que não. O pensamento que a gente tem, a gente diz, são duas entidades. Nós somos compostos de duas entidades. Né? Nós temos uma entidade do bem e uma entidade do mal. E cada um quer dominar o nosso corpo por completo. Eles não estão a fim de dividir o corpo. É war. Aqui a gente tem que conquistar todo o tabuleiro. Não tem. A gente quer conquistar todo mundo. Então a força espiritual quer conquistar totalmente, a força material quer conquistar totalmente, e elas são antagônicas, são completamente opostas. Um puxa para a materialidade, o outro puxa para a espiritualidade. Aqui não tem acordo. Aqui não tem acordo de verdade. E tem um porém, que é o lado negativo, o lado negativo, o lado corpóreo, o lado negativo, ele é mais velho que o lado espiritual. E isso é um problema sério. Né? Quando a gente diz é mais velho, a pessoa quando nasce, ela vem com todo o poder do lado negativo à tona. E com o lado positivo, vai entrando dentro da pessoa, conforme o primeiro Rebbe traz no Código de Leis, ou com o Brit Milá, com o ensinamento, com o estudo da Torá, e conclui no Bar Mitzvah. Então, praticamente com 13 anos de idade. Quer dizer, você tem assim a força do mal, entendeu? Plena numa criança, entendeu? Plena, e quando ela chega a 13 anos, começa gradativamente, quer dizer, na idade de educação, e quando chega a 13 anos, pronto, fica o lado positivo. Então, você tem aqui o lado negativo muito mais forte que o lado positivo. É como se fosse um cara da faculdade brigar com um cara do primário. Tem chances do cara do primário brigar com o cara da faculdade? Não tem chances, não tem chances. Não há condição nenhuma de você debater contra a força do mal, porque ela é muito mais forte que a força do bem. E a Bíblia já diz que o mundo é muito mais mal que bom. Né? Isso está escrito em um versículo em Gênesis. Então está escrito que a má inclinação, a pessoa já é má inclinação, a má inclinação é desde os primórdios. Então é um versículo que diz assim. Então, bom, já que existe essa discrepância entre o lado positivo e o lado negativo, então, dizem nossos sábios, cara, não entre na briga, você vai perder. A pior coisa que tem é a gente debater. A pior coisa que tem, sabe, não tem como você brigar com o outro lado. Então, a única coisa que nos resta é alterar. Então, isso, exemplo que dão, esse que é o exemplo que eu acho que talvez a gente falou, talvez em ideias passadas, você tem que entender o seguinte, que no caso do pensamento, que é onde tudo origina, porque se a sua cabeça está clean, automaticamente você está pensando positivo, lindo e maravilhoso. Inclusive tem um ditado racídico que diz o seguinte, quando pergunta para a pessoa, é muito comum, você pergunta para o judeu, como é que você está? Então, ele fala, vai ser bom, né? Ou tem até uma expressão até que muitos judeus falam, muito difícil de ser judeu, é difícil de ser judeu. Ou você pergunta para uma pessoa como é que está, ele fala, wird sein gut, vai ser bom. Quer dizer, vai ser bom, você entende que não está bom. Então os Hassidim são muito contra, o movimento racídico muito contra essas expressões. O movimento racídico diz o seguinte, não, se schön gut, tá bom, und se wird sein besser, vai ser melhor. A gente não pode olhar o momento que a gente está, que vai ser bom. Se vai ser bom, alguma coisa está errada com você agora. Quer dizer, deveria estar bem. Você tem que estar bem de qualquer maneira. A gente não pode deixar pano para manga para o outro lado. De qualquer maneira, isso aqui é uma expressão racídica. Tudo bem, difícil, mas é importante a gente saber isso. Diz para nós como lidar com o pensamento, que eu acho que é o mais importante, eu acho, nesse episódio, a gente entender o pensamento negativo que bem bate a gente não consegue controlar. Então, os sábios dizem que tem 3 maneiras de você lidar com o pensamento negativo.
E o exemplo que se dá é de um vizinho mala chato. Cara, muito mala, muito mala. E ele vem e te bate na tua porta, que ele quer conversar com você, que ele precisa trocar uma ideia com você. E você está antes de ir para o trabalho. E ele só quer falar 1 minuto com você. Ele bate na porta, por favor, vizinho, me abre a porta, eu quero falar com você. Tem 3 maneiras de você lidar com a situação. Uma é ser gentil, abrir a porta. E você está ferrado porque ele não vai ficar 1 minuto, ele vai tomar café, vai ficar 15 minutos, você vai ficar nervoso, você está perdendo o seu tempo com um cara chato, uma assim, mala sem alça. Bom, acontece. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira é você debater com ele. Fala, hoje não, volta mesmo, não consigo hoje, você tá lá. Ok, essa é a segunda maneira. E a terceira é simplesmente ignorar. Não fala nada, não responde, etc. Bom, pergunta. Quantas vezes ele vai voltar para você e vai te perguntar se você quer? Na primeira vez ele vai voltar todo dia. Você abriu a porta para ele, está ferrado, ele vai tomar café todo dia, vai te encher o saco todo dia, você vai saber o que fazer. Na segunda ele vai tentar, porque um dia você prometeu que você vai abrir. Vai ser mais difícil, mas ele vai tentar você abrir. Na terceira ele vai tentar 1, 2, 3, ele viu que você ignorou, ele vai embora. Então nossos sábios falam assim, a gente tem que lidar com o pensamento negativo. Nós viemos aqui dizer nenhum antídoto para que você não tenha pensamento negativo. E sabe o que? Between me and you, a gente vai ter até o resto da vida. Vamos ter esses pensamentos negativos que vão continuar batendo na nossa cabeça. Todo mundo, você e eu, e todo mundo que está escutando, vai ter pensamentos negativos fortes que vão estar batendo na nossa porta. A pergunta é como que você vai acolhê-lo. Você vai clicar 2 vezes, vai fazer ele entrar dentro de você? Você vai ficar negociando com ele, ficar falando, não bate, ele não adianta bater, ele não deixa você entrar, ele vai entrar um dia, ou você vai simplesmente ignorar. Nossos sábios falam, ignora, vira, muda, pensa em outra coisa. Não tem como você brigar, não entra nessa que não vai dar, entendeu? Você é muito pequeno para uma coisa muito grande, então quer saber? Vira. Sabe que tem um negócio nisso que você está falando, vai me vindo coisas na cabeça aqui que são tão fortes. Você falou primeiro um conceito que eu acho vale a pena explorar um pouquinho. Você falou sobre o lado mal e o lado bom. Depois você falou sobre o lado material e o lado espiritual. O lado material, que a gente chama de lado ruim, que é o lado do, vamos falar assim, pensamentos do mal são mais ligados com o lado material do ser humano, com essa vontade animal que a gente tem. Animal, é. Então, essa vontade que é animal mesmo, você quer a matéria, né? Você quer comer, você quer pescar, você quer comprar, luxúria, tá lá, exatamente. Então essa aqui é a parte, supostamente a parte do mal, e a parte do bem, que é a parte espiritual, que você tem que tentar se afastar e ter pensamentos bons, Fazer julgar bem, melhor, fazer o bem e tudo mais. Trazer luz. Aqui tem um negócio que é um jogo, e aí dá para ver, eu acho que dá para ver quanto desigual essa história é. Aqui é esse ponto que eu quero trazer. Porque você trouxe esse conceito do bem e do mal. O mal seria esse lado animal, o bem seria esse lado espiritual, e esse lado do mal-bem é o lado da matéria. A matéria, você vê e deseja. É fácil. É muito fácil. Fala, galera, eu quero, ponto. Eu quero o relógio, eu quero a comida, eu quero o carro, eu quero viajar, eu quero... É fácil, porque você enxerga, ela é física. A matéria é física. Então, é fácil você querer. Por isso que a luta é desigual. Porque a matéria, você está enxergando ela acontecendo. Sim. O lado espiritual não é um lado... Promessas. Isso. Então, é difícil essa luta, porque se você deixar a luta cair para o lado de cá, ela te domina. Sim. Porque é fácil. Não é porque tem grandes matemáticas envolvidas. É porque realmente é muito fácil. Sim. E vários sábios argumentaram isso diante do Criador do Universo. Falou o seguinte, Deus do Universo, o que você quer do teu povo? Você coloca a matéria e as tentações visto e revelado como é bom, e tudo que é espiritual você só promete para um mundo que a gente não sabe se existe ou não. O que você quer? Faz o contrário, deixa a gente ver a espiritualidade e deixa a matéria para lá, você vai ver que teu povo vai buscar a espiritualidade. É verdade que esse é um argumento, mas essa é uma pura... Mas aqui tem uma coisa, que se a gente for para o lado da pessoa que não pensa, dos bichos que não pensam, né? Tirando o homem, se você for ver o bicho que não pensa, o que ele quer da matéria? Ele quer se alimentar e ele não come mais o que ele aguenta, ele não fica comendo
até virar um elefante, até virar um boi. Não, O cara não faz isso. Ele Não. come o que ele precisa e acabou. Quando ele precisa, ele vai buscar. Ele quer A uma natureza sombra, dele, ele a quer uma natureza. sombra para deitar, e a hora que ele acha aquela sombra, ele deita e ali ele fica. Ele não fala, bom, deitei nessa sombra, mas aquela sombra tá mais legal. Vou para aquela sombra. Não, essa sombra também não gostei. Vou para aquela sombra. Naquela sombra tá perto da água, vou para aquela sombra. Isso não existe. O cara fica lá, ele acha a sombra e deita. E é lá ele fica. Sim. Ou seja, se a gente tirasse o pensamento da jogada, a verdade é que a gente só gostaria da matéria aquilo que é necessário. Ele não precisa mais do que um bicho para comer que matar a fome dele. Matou, acabou. Ele tem a mulher dele lá, que ele vai fazer procriar, e também acabou. Vem alguém lá tentar brigar nesse mundo, ele vai brigar lá com ele para ele continuar procriando. Poder manter. E aí, quando ganhou, ele fica lá. E se ele perder, ele vai embora, ele vai encher o saco de outra tribo para ver se ele pega alguém de lá, tira o leão de lá para ele ficar no lugar dele. E essa é a lei da natureza. A lei da natureza simples, você não precisa mais, e você me ensinou que ele tinha 2, não só, é como o Rebbe tinha, ele tinha 2 pares de sapatos, não usava 3. Ele só usa um sapato no pé, ele precisa de 2, 3, 50. Você só usa um. Você quer um par, quer dizer, que você precisa de 200. Não precisa de 200. É difícil, mas eu quis trazer isso porque você colocou esse conceito do bem e do mal do lado da matéria. E o lado do espiritual é um lado que tem que ser mais trabalhado, porque é um lado que você não enxerga e é mais difícil de você fazer essa luta. Deixa eu falar uma coisa. Claro, aqui. claro. Você pôs uma coisa que é importante a gente esclarecer. O animal, ele faz a vontade divina. O animal, ele é por instinto. O animal não tem livre-arbítrio. Ele segue a natureza. O animal, ele não observa o Criador. O quadrúpede, ele olha para o chão. O bípede, que é o homem, consegue olhar para cima. Nós somos os únicos bípedes, a gente consegue olhar para cima. Para o homem foi entregue o livre-arbítrio. O animal, ele é por instinto. Então ele segue a vontade do Criador. Ele não faz mais nada além da vontade do Criador. Ao homem foi dado o livre-arbítrio exatamente para ele discernir o que é bom, o que é certo, o que é errado. Para o quê? Para dar recompensa para ele e o contrário também. Você pode fazer muitas coisas boas ou muita coisa ruim. A matéria em si foi criada com um objetivo. A matéria terra, quer dizer, busca a gente para a terra, etc. Porém, foi dado ao homem discernimento para poder trabalhar com a matéria e fazer ela espiritual, elevar a matéria. Esse que é o jogo. Então, isso que é muito importante a gente dizer aqui. Tá certo. A verdade é que a matéria, por um lado, não que ninguém nos entenda que a matéria é coisa ruim. Não, a matéria pode ser usada para coisa ruim, mas pode ser usada para coisa boa. E o objetivo nosso é exatamente isso. Boa. Pegar esse lado material, puxa vida, tem esse material, eu posso pegar, entendeu? Uma madeira para poder aquecer uma casa, eu posso para poder criar um machado e matar uma pessoa. Entendeu? A mesma madeira, certo? Só que eu estou pegando a matéria e a elevando para uma coisa, para um propósito espiritual, para ajuda, enfim, qualquer coisa, que esse é o propósito do homem. Ter o discernimento para poder utilizar da matéria que foi criada para elevá-la. Olha só, estou pegando uma coisa material e eu estou usando ela para uma coisa super importante. Fiz casa para as pessoas necessitadas. Então, eu peguei a areia, a pedra, etc. E fiz uma residência para alguém que não tinha. Eu fiz dela um cobertor para uma pessoa necessitada. Sabe, a gente pode... Peguei meu dinheiro e dei em doação. Quer dizer, isso é matéria. Então, que ninguém entenda que a matéria é o capeta, etc. Não. A matéria tem tendência em puxar as pessoas para os desejos que a pessoa ela tem, materiais e às vezes animais. Então, um homem, se espera do homem desejos diferentes do animal. Ninguém diz que você não pode usufruir da matéria. Usufrua da matéria. Só que utiliza ela para um propósito nobre. É isso que espera de você. O animal não tem esse discernimento. Mas você, não, além de ser um animal, porque você tem o teu lado do corpo, você tem um espírito que foi dado dentro dele. Então, isso é diferente do animal? Espero que sim. Então, procura agir como tal. Use o teu discernimento, use a tua mente para coisas positivas. Eleva a matéria. Então, acho que essa é a pegada do ser humano. Isso é muito importante dizer. Óbvio que você pode, eventualmente, seguir o teu desejo animal e ser um animal
e aí você vai buscar tudo aquilo que te interessa fisicamente, e aí você vai estar agindo como literalmente um animal. Você fala, esse cara é um animal. Acabou, ele quis ter relação, ele vai ter com qualquer uma, porque é o instinto animal. O instinto animal, quando ele quer, ele vai lá e faz. Calma aí, mas você tem um discernimento, pode fazer isso? É certo, é correto fazer isso? Sabe? Eleva o teu desejo, porque você pode ter desejo de uma maneira digna, bonita e maravilhosa. Carne é bom? Maravilhoso, eu gosto de carne. Então eu vou comer ela num chamado, uma refeição festiva, vou me alegrar, jubilar, Deus, enfim, sabe? Quer dizer, tudo dá para elevar. A música é boa, vamos cantar, vamos louvar, etc. Sabe? Tudo pode ser utilizado para um propósito espiritual, para um propósito muito animal. E na música a gente vê muito isso. Ultimamente, as letras de muitas músicas te levam assim, a um negócio. Acho que tem vergonha dos animais. Acho que os animais não têm, não teriam nem de criar palavras como certas melodias que hoje em dia. Não, Deus me livre. Então, quer dizer, eu acho que essa pegada, eu acho que é o mais importante. Que pensamentos negativos faz parte da nossa existência. Ícones negativos vão bater na nossa porta. Seja inteligente de não entrar nessa. É difícil? É. Não é fácil. Mas você tem a capacidade de parar? Não. Alterar, sim. Então a gente tem o poder de alterar. E o segredo é alterar. Então o domínio do pensamento está você saber alterar naquilo que é correto ou não. Para pensar antes de agir. Não age espontaneamente com o desejo animal que lhe vem. Reflita novamente e veja, este é o caminho correto? Estou fazendo a coisa certa? Não, então não vou seguir. Pensa outra coisa, muda de pensamento. Vai continuar a te atazanar o resto da vida. E a verdade é que se você fizer uma prática disso constante, bem provavelmente você vai fazer esse ciclo virtuoso que você vai se acostumando a fazer esse julgamento melhor. Você vai se acostumando a fazer essa virada para um propósito melhor. Mas nunca se engana. Ele vai tentar ad eterno. Porque a gente tem o ego, Dani. A gente tem o ego, a gente tem a vontade, a gente tem o material que fica em cima da gente. Sim. A gente tem. Sim. Porque ele tem, eu não tenho. Por que eu mereço eu não ter? Por que... Entendeu? Isso vai vir, isso sempre vai vir. Por que eu não ganho tanto dinheiro quanto ele? O cara ganha uma fortuna e continua achando ruim. O outro ganha mais do que o outro. Mas não, a gente é assim. O ser humano é questionador, né? Ele não é... Porque o fim da história é o ego. Mas o inteligente é a pessoa que não entra nessa, porque sabe que essa pegada só tem um único propósito, te deixar ruim, te derrubar. Só. Porque você não vai ganhar mais dinheiro porque você fica pensando isso, nem você vai ficar rico se você ficar pensando isso, porque não é isso que você tem que pensar para conseguir. Uma vez acho que a gente até falou o seguinte, todo o interesse da má inclinação é fazer que você pensa o mal. Não que você faz, fazer 1 minuto. Ela quer te detonar a tua cabeça. Ela quer detonar o quartel-general do teu ser para que você pense constantemente no mal. Aí ela vai estar feliz da vida. Então você fala o seguinte, mas eu não fiz nada de mal. Mas você só pensou mal a vida inteira. Você já foi derrotado. A vida inteira estava pensando mal. É isso que ele quer. Eu dominei você por completo. Então, porque eu fiz que você pensou, mas por que a gente dá assim? Por que a gente dá esse jogo ganho para o outro lado? Isso que é sabe, com as nossas próprias mãos. Na verdade, a gente está com os óculos errados. Você precisa procurar outra maneira de observar a vida. E não dessa maneira negativa, porque a gente já está viciado a pensar negativamente, sem dar o julgamento correto. Sabe que esse conceito que você está colocando também tem um ponto aqui bem importante, muito importante, que é você ter a consciência entre o bem e o mal. Porque tem muita gente que o mal já é tão parte da vida dele que ele nem acha, ele acha que o cara é trouxa, ele não acha que é do bem, ele não acha que tem bem lá do outro lado. Ele acha que aquilo lá, na verdade, é coisa de idiota. Olha o que o cara está fazendo, dando o dinheiro dele para fazer caridade, esse idiota que podia ter comprado um carro para ele, podia ter ido viajar, vai ficar... Só que se o cara não entender o propósito, é o que você falou, ele vai se enterrando desse lado, que é um lado que é muito obscuro, que vai levando ele cada vez mais para baixo. E não é... E tem uma coisa, Dani, mais importante ainda, que não é uma questão das posses, porque o cara que pode ter muito dinheiro pode viver numa depressão profunda dentro dele, porque
O mal é ele tá lá dentro daquele buraco, meu, e o dinheiro só parece que piora, porque o cara vai falando, eu tenho tudo isso e continuo aqui na minha cabeça, nada melhora. Ele vai entrando num buraco mais profundo do que aquele que ele já estava. É incrível. Mesmo tendo as coisas materiais, porque no fim aquilo lá vai virando nunca suficiente, né? Sim. Nunca suficiente. Você veja então, a importância, né, do pensamento. Então, o controle do pensamento que a gente está falando é saber alterar. Eu te contei uma história uma vez, acho que a gente contou aqui isso, que uma vez eu estava vendo, eu era moleque, eu devia ter, sei lá, era jovem, devia ter acho que volta de uns 15 anos, estava vendo um programa na Globo, e nem tinha TV, era tudo, estava vendo um programa na Globo, um Globo Repórter, era um Globo Repórter, como é que era a vida na seca do Nordeste. É isso que eu estava assistindo. Então era o que tinha, né? A gente assistia o que tinha na TV, não tinha outras coisas. Aí eu estava assistindo isso um dia à noite, era sábado à noite, eu acho. Estava assistindo isso, e aí estava mostrando a vida das crianças. Aí como as crianças viviam e tal, como era a vida, estava mostrando tudo, né? Vida das famílias e tal. E eles chegam na casa de um senhor que tinha 5 filhos, um monte de filhos lá, mais que 5 até, tinha um monte de criança lá brincando. Era tudo filho dele, um monte, tudo brincando. Aí eles estavam brincando, aí eles estavam brincando com as coisinhas na mão, e o cara chegou, o repórter chegou para entender o que estava acontecendo ali. E aí os meninos estavam brincando com os quadradinhos brancos, assim, um monte de quadradinho branco. Aí, o que é isso? O que você está brincando? Ele falou, nós estamos brincando de carrinho. Aqui no canal tem o carrinho, tem seus carrinhos, o que, tal. Aí ele falou, sério? Criança, que bonitinho, né? O que é esse carrinho que você está brincando? Como é que você fez esse carrinho? Ele falou assim, que isso aqui é o osso dos bois que morrem. Na seca, a gente pega o ossinho e a gente brinca com o ossinho, que os ossinhos são os carrinhos e tal. Entendeu? Então, tipo, você pode fazer uma alegria, porque o que me veio na cabeça naquele momento? Eu tenho tudo. Esse menino não tem nada. Ele tá lá sorrindo, brincando, se divertindo, e eu tô aqui reclamo. Eu falo pro meu pai, você não sei o quê. O cara não tem nada. Ele tá sorrindo, ele tá brincando, sorrindo, se divertindo. Então, quer dizer, é isso que você está falando, que a gente tem que pensar se esse tudo, e é isso que eu acho que pode tirar a gente desse lugar. Estava falando antes de ontem, esses dias atrás, estava falando, acho que foi no dia do jejum, enfim, nos dias atrás que teve, eu estava falando com um menino, estou indo estudar fora, fiquei legal, tal, não sei o quê. Ele falou, eu falei, cara, a gente não tem do reclamar. Graças a Deus você tem. Ele falou, sim. Eu falei, a gente tem tudo. Aí ele falou, nós temos tudo. Eu falei, o que é tudo? Nós temos tudo. Eu falei, o que é tudo? Eu falei, tudo é tudo. A gente tem roupa, tem casa, tem família, tem pessoas que amam a gente, você está indo estudar, você está indo tudo. A gente tem tudo. A gente tem a Shem, a gente tem Deus, a gente tem tudo. Que a gente consegue reclamar. A cabeça da gente, é o que você está falando, ela tem esse poder de trazer a gente. E essa reversão que você está falando, até coisa que eu falei para você, e você me disse esse ditado, que tinha esse ditado racídico em Yiddish, que eu falei para você, esses dias atrás eu tomei uma decisão, que as pessoas perguntavam para mim de brincadeira, mas é uma brincadeira, tudo é uma brincadeira, né? Eu perguntava para mim, como é que estão as coisas? Eu falava assim, tirando o que está ruim, o resto está bom. Eu te falei isso esses dias atrás. Aí eu falei que eu tomei uma decisão, e tomei mesmo. Eu não vou mais falar isso, não tem que está ruim, depois o resto está bom. Eu falei que não, vou falar assim, tirando o que está bom, o resto está melhor ainda. E aí você falou para mim, isso aqui é um ditado racídico. Já está bom, vai ficar melhor ainda. Vai ficar melhor ainda. Porque se a gente quiser achar que está ruim, é tão fácil. Né? É tão fácil. A palavra pensamento, que a gente está falando agora, em hebraico, isso aqui são coisas... Aí lá vou eu com numerologia e letras. A palavra do pensamento em hebraico é chamado de machshavá. Machshavá. Tá certo? As letras de Machshavá são as mesmas letras da palavra Besimcha, com alegria. Então, o que os sábios estão querendo dizer? Que o pensamento positivo que espera de você é um pensamento que te gera alegria. Não um pensamento que te gera paura, não um pensamento que te gera medo, sabe? Não um pensamento que te gera falta de segurança, não um pensamento que te gera transtorno. Eu tenho comigo, tirando a parte clínica, tá? Porque existe clinicamente problemas, porque o ser humano é uma máquina que pode ser problemas, né, na máquina.
tirando o problema da máquina, para mim, depressão é única e exclusivamente problemas da alma. Única e exclusivamente. Para mim, eu acho que quando a pessoa tem nesse lugar, esse pensamento negativo, esse lugar que vai levando ela para baixo, a depressão vem junto imediatamente, a pessoa tem muita dificuldade de sair, porque é esse negócio do ciclo negativo. Isso que vai te levando, você vai descendo, para sair desse lugar é muito difícil. E as pessoas têm isso porque esse vácuo, essa é a minha explicação, e de tudo que eu já estudei em judaísmo, para mim isso faz total sentido, que as pessoas, elas trabalham pelo lado... Eu falo isso, falaram para mim, que você fica religioso? Comia camarão, comia linguiça, comia tudo. Eu sempre fui um cara que adorei comer, continuo adorando comer. Todas as pessoas falam, você é mexiga, né? Que é maluco? Onde você foi? O que aconteceu? Ficou doente, né? Que começa a falar, você ficou doente, você ficou... E a minha explicação para isso, acho que eu também já falei talvez, mas a minha explicação para isso é simples. Olha, você trabalha para ganhar dinheiro e sustentar a tua vida no trabalho? Trabalho. Então, você trabalha. Você vai para academia para cuidar do teu corpo, não vai? Vou para academia. Você vai no barbeiro para ficar mais bonito. Você corta o cabelo, você faz... Faço. Tá bom, ok. O que você faz para tua alma? Porque para o corpo, que é uma coisa que vai ficar aqui, você faz um monte de coisas. E o que você faz para a tua alma? Qual é o exercício da alma que você faz? O que de fato você... E um dia eu cheguei à conclusão que isso aqui tem que ser trabalhado, você tem que cuidar. Isso que é teu de verdade. A única coisa que vai embora com você de verdade é a tua alma. E você está preocupado com o corpo que vai ficar aqui, vai cair no chão, e vai ficar aqui, e vão enterrar na terra, e vai... Quer dizer, isso aqui não tem sentido, quer dizer, você tem que trabalhar pelo outro lado. Ah, mas é bom. É bom, vou continuar comendo bem, não é porque kasher que eu como mal, aliás, eu já te falei, quero cozinhar para você comidas que você... Por exemplo, eu acho que tem esse lance que as pessoas não entendem, que você pode comer bem, mas você não precisa viver para isso. Isso aqui é um prazer, sim, pode ter o prazer, não tem problema, mas eu estou falando isso porque a gente, é o que você falou, usar para o bem, né? Saber usar de uma maneira positiva. E eu estou trazendo a minha experiência, porque, de verdade, tirando o que está bom, o resto está melhor ainda. Assim tem que ser. Sim. A gente chegou a falar uma vez também sobre depressão, que a gente tinha abordado no assunto, que a depressão ela começa quando uma pessoa ela está muito selfish, muito para si própria. Quando o mundo gira apenas em volta dela. É uma pessoa que ela se acha injustiçada. Então, fazer uma pessoa sair dessa depressão é dar alimento para a alma. Agora, alimento para a alma não é o que ela consome, igual o corpo, é o que ela dá para o outro. Então, por isso, você tira uma pessoa, normalmente, de uma depressão, fazendo ela ser útil para outro. Porque a depressão começa num pensamento egocêntrico, o quanto ela está sendo, ninguém é para mim, tudo está em volta dela, e quanto mais ela pensa nela, mais depressiva ela fica. Enquanto você tem que dar o alimento da alma, quando você faz para o outro. E quando você faz para o outro, meu amigo, aí você adquire realmente um estado de alegria enorme, te traz uma satisfação enorme, porque esse é o propósito da vida. E, na verdade, você está abastecendo o espírito. Quando você dá para o outro, você abastece o teu espírito, que é o contrário do corpo, né? Interessante. Lindo pensamento. Vou resumir só aqui, então, que a gente, para não sair do tema 100%, que a gente está no tema, mas fazendo em volta. Tudo que a gente perguntou, é possível controlar a mente? Então, a mente, na verdade, é esse pensamento contínuo, que realmente sempre vai tender para do lado mais forte, que é o lado negativo, e esse lado vai tentar te dominar, o lado positivo precisa ser trabalhado, e esse lado positivo você vai fazer isso invertendo seus pensamentos, tentando dar menos clique positivo, 2 cliques nos assuntos que são os assuntos que te trazem o mal. E se você conseguir fazer essa reversão todo dia para, como eu falei, o cara do trem está sorrindo e você sorrir, em vez de você deixar ir para baixo e fizer essa prática diária, bem provavelmente você vai conseguir. Vai ser maravilhoso, vai ser uma vida maravilhosa. Então, como controlar a tua mente? Fazendo essa virada, alterando sempre para coisas positivas, não deixando as coisas negativas nunca dominar você. E aí teu pensamento, eu acho que vai virar Bessimcha, vai estar alegre, vai estar feliz. Rabino Dani Ashkenazi. Aqui acabamos mais um Papo Kasher, Rabino Dani, porque o nosso tempo aqui, eu falei, esse programa, nota 10. Amei ele, muito bom, um tema incrível. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente volta, porque a gente é teimoso, já falei isso 1000 vezes. 1000 não, é quase 100 já.
Umas 100, perto de 100 vezes, já falei. E a gente volta semana que vem, se Deus quiser, terça-feira, 8h30 da noite. YouTube, Instagram, Spotify. Indiquem para amigos e inimigos. Peçam para que sigam a gente, tanto no YouTube quanto no Instagram. Estamos aí crescendo a nossa audiência, levando a nossa mensagem para mais e mais pessoas. E se Deus quiser, a gente chega nos 10 mil no Instagram, Rabino Dani. Vamos ver, nós estamos aí nos 6, acho, mais ou menos. 6, né? Já estamos nos 6, se Deus quiser, daqui a pouco. E 2 mil no YouTube, hein? Missões agora, 2 mil no YouTube, 10 mil no Instagram. Vamos que vamos, a gente vai tentar chegar lá para levar muita mensagem para muita gente por aí, tá bom? Com agradecimentos, Rabino Dani, BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos empresta seus estúdios, a nossa querida Carol, nossa produtora. E estaremos de volta, Rabino Dani, semana que vem, terça-feira, 8h30. Lechaim, Rabino Dani Ashkenazi.